Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso GX2 Talks. Hoje a gente vai reunir aqui dois experts do time GX2. Serão eles Gabriela, People Partner Lead, responsável por apresentar como a metodologia da GX2 conecta talentos e engajamento a resultados sustentáveis durante os projetos. E o Flávio, Delivery Manager, responsável por apresentar o lado técnico e sobre como a escolha certa de metodologia, arquitetura e tecnologia são essenciais para o sucesso dos projetos. A gente reuniu os dois aqui hoje para tratar alguns tópicos importantes que todo líder de TI precisa equilibrar no dia a dia. A gente vai falar sobre sistemas legados, sobre inovação, sobre ROI e, sem mais delongas, vamos deixar com eles o papo. Então eu quero começar trazendo um case muito bacana que a gente vivenciou nesses últimos anos, que é do CREA, RS aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente teve uma baita, vamos dizer, desafio para toda a equipe, onde a gente tinha que trazer uma inovação para um sistema que era considerado muito manual e engessado. E a principal inovação que a gente trouxe, né, vivendo todo esse mundo de IA, tecnologia, automação, a gente trouxe uma inovação com inteligência artificial e comando de voz. E isso a gente trouxe no quê? No principal recurso do sistema, que era criar a RT. Então, a criação de RT, a gente utilizou a inteligência artificial, Alexa, para poder ajudar os engenheiros a criar essas ARTs com comando de voz. Então, isso foi inovador demais para eles. Além da gente trazer essa inovação para eles, a gente trouxe algo que ajudou a TI a mostrar que a gente poderia fazer diferente, pensar de uma outra forma e para um sistema que antes era considerado muito manual e não tinha como fazer diferente, era o que eles traziam para nós, e a gente conseguiu trazer essa inovação com o time da GX2, que foi bem bacana aí, e foi um diferencial gigantesco. Isso conecta com um desafio do mercado por inovação e velocidade, e que é um desafio também para a gestão de pessoas, né? Porque como que a gente garante que o nosso time esteja preparado para atender essa demanda de uma maneira também rápida e dando respostas inovadoras para desafios tão complexos como esse, né? E aqui na GX2 eu acho que as nossas chapters, que são os nossos grupos de estudos, em que a gente reúne essa galera para trocar conhecimento, trocar ideias e garantir inovação, é a resposta para esses grandes desafios que a gente encontra no mercado. Então, garantir que esse time esteja sempre ali trocando ideia e fomentando a inovação, para que quando a gente se depara com esses desafios, a gente também tenha, né, todo esse background aí para dar essas respostas. E essa parte da chapter é muito legal, que é para trazer o pessoal, que é onde que a gente, aqui dentro da GX2, a gente acaba dividindo o que a gente vê lá fora. Tudo que tem de novo, a gente divide com os nossos colegas para poder cada um dar a sua ideia, ver o que tem de novo. Então eles vão trazendo e a gente consegue dividir isso e também disseminar isso para todo mundo, esse conhecimento que é bem bacana. Que aí fica todo mundo na mesma página, que é um principal, e com isso não só a GX2 ganha, mas também ganha o nosso colaborador, que ele também está aprendendo no dia a dia dele, e também ganha o cliente, porque a gente está sempre atualizado para trazer inovação para ele. Com certeza. E conecta com um dos nossos maiores propósitos, que é garantir o desenvolvimento contínuo. E ainda falando sobre inovação, Flávio, acho que a gente tem um case muito bacana, que é sobre um outro grande desafio, que é como a gente garante que a gente implemente inovação, que a gente modernize sistemas, mas sem perder o valor daquilo que já foi construído, já foi desenvolvido. Eu quero que tu conte um pouco mais desse case pra gente poder conversar. Acredito que vocês estejam falando de uma gigante automotiva. Esse case é bem legal, porque a gente teve um desafio de criar uma solução, uma modernização que atendesse toda a necessidade dessa empresa, porém que a gente não perdesse a essência do negócio, de todo o processo dela. Então a gente teve que fazer uma modernização sem perder a essência e manter tudo funcionando, porque eles estavam com 6 mil usuários na aplicação. Então a gente teve que manter isso funcionando. Então isso, o que traz isso? Traz que a gente consegue modernizar e trazer inovação para os nossos clientes sem sequer perder a essência do que era antes. Então a gente não precisa, vamos dizer, jogar fora o que a gente tinha para trazer uma modernização, uma melhoria para o processo do nosso cliente. A gente pode utilizar isso. Isso foi muito bacana. O time GX2 atuou muito forte nisso e trouxe isso
com uma experiência muito legal, que eles também tiveram que aprender e aprenderam muito no decorrer desse projeto. E com isso, a inovação não foi só para o cliente, mas também para a gente. Eu acho que, falando do nosso time, aqui na GX2 a gente tem um time com um background técnico bastante diverso, né? E é aí que a gente consegue garantir que o legado e a inovação coexistam, porque a gente tem ali um time que está pronto para dividir esses conhecimentos e dar essas respostas. E acho que isso é o mais legal. Conecta de novo com as chapters que a gente falou, né? Do quanto esse movimento garante que a gente esteja continuamente se desenvolvendo. Muito massa esse case, Flávio, mas eu quero te ouvir um pouco mais de como foi desenvolvida essa solução. Então, Gabi, essa solução ela foi desenvolvida com um time de low-code, no-code que a gente tem aqui dentro da GX2. Então, eles tiveram esse desafio, que é bem bacana, de utilizar isso low-code, no-code, porque todo mundo acha que low-code, no-code, a gente tem um processo engessado de desenvolvimento. E, na verdade, isso não acontece. O desenvolvedor low-code, no-code, eles têm que ser criativos. E isso o time mostrou muito criativo no desenvolvimento, que a gente entregou uma solução do jeito que o cliente queria. Muito interessante, Flávio, porque isso se conecta com a essência da GX2. Inclusive, eu quero te perguntar, qual que é a relevância da utilização desse tipo de tecnologia low-code e no-code para as soluções propostas? Então, Gabi, com relação ao low-code e no-code, qual que é o diferencial disso? Para o time de desenvolvimento, a gente consegue ter um ganho no desenvolvimento, então a gente vai trazer uma atração de desenvolvimento muito grande e conseguir entregar com maior eficiência e rapidez para os nossos clientes a necessidade deles. E além disso, quero te trazer também um case muito legal que a gente tem referente a low-code e no-code. A gente atendeu uma gigante aí da área de saúde, onde o principal objetivo era o quê? Criar portais para essa empresa, onde a gente desse autonomia para o pessoal do marketing. Isso foi um grande diferencial desenvolvido com low-code e no-code. Para essa solução, a gente utilizou o Liferay, então a gente desenvolveu o portal para eles totalmente em Liferay e a gente deu autonomia ao pessoal de marketing, dar sempre a manutenção necessária, dar toda a qualidade do projeto e manter esse projeto, a sustentação dela, ser feita pela equipe de marketing. Com isso, o time de TI não tem a responsabilidade de ter que ficar atualizando o código o tempo todo, conforme a necessidade do marketing. E isso a gente consegue deixar o time de TI preocupado com a área de TI de fato, com outras coisas que vai agregar no dia a dia, e a equipe de marketing vai dar a manutenção necessária e dando total autonomia para o time deles, utilizando a ferramenta low-code. Então, isso, com certeza, trouxe um diferencial, não só para o cliente, mas com certeza para o pessoal que utiliza a ferramenta, porque viu que também conseguimos entregar tecnologia. Nossa, que baita resultado, né, Flávio? Eu acho que isso conecta também com como a gente se posiciona, né, em relação a sermos uma consultoria. Ser consultoria é gerar valor, e eu acho que esse case é um excelente exemplo de como nós podemos, através do nosso trabalho, gerar valor para os nossos clientes. Essa nossa conversa me fez pensar muito na nossa metodologia de acompanhamento e em como a gente consegue traçar esse paralelo entre o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento de software. Porque assim como no caso do desenvolvimento do software, a gente faz o levantamento de requisitos, em relação ao desenvolvimento das pessoas, a gente está sempre ali levantando os feedbacks para entender, né, quais são as potencialidades, quais são aqueles tópicos a desenvolver, e assim a gente vai trabalhando o desenvolvimento contínuo das pessoas que atuam conosco. Então você está falando do follow-up. Aqui dentro da GX2 a gente chama de FUP. É isso? É isso mesmo, a nossa metodologia de avaliação de desempenho, mas mais do que isso, a nossa metodologia de acompanhamento contínuo e desenvolvimento contínuo dos nossos colaboradores. A GX2 trabalha com um acompanhamento muito próximo do colaborador, que traduz o nosso cuidado com as pessoas, que é a essência da nossa cultura, e através desse acompanhamento a gente garante que as pessoas estejam recebendo os feedbacks para que elas possam se desenvolver continuamente. Então, a gente tem uma metodologia de acompanhamento, checkpoint, que é o momento que a gente senta para conversar sobre os nossos colaboradores, e também o momento da avaliação semestral, em que a gente levanta como foi todo aquele semestre do colaborador, quais foram os feitos daquele semestre, a gente celebra essas conquistas. Exatamente. E a gente ali também mapeia, né? O que a gente vai traçar para os próximos 6 meses, né? O que a gente vai fazer daqui para frente para garantir que esse desenvolvimento continue acontecendo e que a gente continue desenvolvendo pessoas, softwares e negócios. Perfeito. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso GX2 Talks. Hoje a gente pôde saber um pouco mais na prática que o nosso slogan Desenvolvemos Pessoas, Softwares e Negócios não é só uma frase bonita que a gente divulga por aí. E sim, a gente trouxe resultados e como aplicar no dia a dia. Se você quiser saber mais, entre em contato com a gente.